Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Jesus. Amém. Não, acho que tá bem aqui. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Eu tô agoniada com a altura do microfone. A sombra das coisas na Bíblia. Acho que tem que encolher um pouquinho só. Isso. Eu tenho astigmatismo, irmãos. Aí essa luz aqui me deixa embaraçada aqui na tá ótimo. Amém. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Todos acharam? Amém. Versículo 11 diz: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou ao seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para a terra distante, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Até aqui, podem sentar. Irmãos, essa parábola aqui contada pelo próprio Cristo, nosso Salvador, é a parábola do filho pródigo e do filho perdido, que todos já escutamos. É uma parábola muito famosa, que vem fazer uma analogia entre esse pai sendo a representação do próprio Deus e dos filhos como nós, nossos irmãos dentro da igreja. Aqui se refere a 2 filhos, fala inicialmente de um filho mais novo, o qual, deslumbrado pelo mundo, como muito foi mencionado hoje aqui no púlpito, sobre o que o mundo busca enfeitar ali, chamar a nossa atenção, e ele, deslumbrado por toda essa vaidade, ele vai até o seu pai e reivindica uma herança que sabemos bem que não existe herança de pai vivo. Para a gente ser herdeiro de algo é necessário primeiro que tenha antes de nós um pai ou uma mãe falecido para que possamos ter direito a algo. Então eu posso entender que esse filho mata o seu pai no seu próprio coração para buscar a vaidade de ter aquela posse de algo que ainda não era dele. E ele vai até o pai e sugere isso, e o pai, sem questionar, sem insistir, sem querer convencê-lo, reparte entre ele e o irmão mais velho, que a Bíblia vai mencionar logo mais. E ele pega a sua parte e, como a gente leu até o versículo 13, ele segue para a terra distante onde ele almejava ir. E lá ele esbanja tudo, ele gasta tudo que ele tomou por herança, bem assim dizendo, e de forma irresponsável se desfaz de tudo. No versículo 14, a gente vai ver que naquela época, naquela mesma situação, acontece uma fome sobre aquela região. E ele precisa se empregar, ele já não tinha mais nada, ele precisa se empregar. E o único emprego que ele conseguiu ali foi para alimentar porcos. No versículo 16 vai dizer que ao chegar lá, de estômago vazio, ele desejou comer a comida daqueles porcos que ele alimentava. Existe uma analogia sobre a cultura da época que vai falar sobre... E até hoje muitos consideram que o porco ele é um animal imundo e que muitos sequer tinham... era como se fosse um repúdio para eles ter com aquele animal, comer a carne do porco. Então, para um judeu, por exemplo, isso é algo absurdo. Mas foi exatamente nessa situação que ele foi colocado após esbanjar tudo, após acabar com toda a herança que ele recebeu do seu pai após o seu pedido.
E o que resta para ele é desejar a comida de um animal imundo. Então, a gente consegue entender que ele foi levado a uma situação de extrema humilhação. Mas isso era necessário. Irmãos, Deus sabe exatamente a forma de nos encontrar. Ele sabe exatamente a forma de nos achar. Perceba que se a gente parasse aqui no versículo 13, onde ele recebe essa herança e vai esbanjar, e vai viver de farra, e vai viver o que ele almejava lá fora, ele não ia nunca ser encontrado. Ele ia viver da forma que ele tanto almejou. Ele vivia dentro da casa do pai dele, ele estava ali. A gente entende que quando alguém mora com o pai, ele está sujeito à submissão, à obediência. É por isso que a gente vê muitos adolescentes falando que não vê a hora de sair da casa do pai. Porque o que ele vai buscar lá fora é basicamente uma liberdade, uma falsa liberdade, uma falsa independência. E isso é o que o filho pródigo busca inicialmente, viver essa liberdade que ele não podia viver na casa do pai. Porque dentro da casa do pai é necessário haver obediência. E essa analogia é para nós, como igreja. Dentro da casa do pai, é necessário ter obediência. É por isso que a gente vai ver que muitos irmãos desviam na fé, porque não suportam viver em obediência. Não suportam estar em submissão na casa do Senhor. Então vão para a rua, vão para o mundo buscar essa falsa independência, buscar essa falsa liberdade. Porque lá pode beber, porque lá pode viver de qualquer forma. Mas Deus sabe exatamente a forma de encontrar cada um deles. Amém. Assim como sujeitou esse filho pródigo a chegar num estado absurdo de humilhação, Ele sabe encontrar cada um de nós. Amém. Trazendo como exemplo aqui, assim, com muita honra eu posso falar isso, que como foi mencionado aqui no início, meu pai, meu saudoso e amado pai, ele que viveu 90 anos, muito bem vividos, como ele dizia, mas nessa ilusão do filho pródigo de viver a vida pensando em coisas materiais, de viver a vida de qualquer forma. Sempre foi um homem muito honrado, mas a despeito das coisas de Deus, para ele não importava muito, porque ele estava focado nesta vida e viver o momento. Mas um dia Deus achou a forma de encontrá-lo, e aos 90 anos foi necessário uma doença seríssima, um câncer agudo, para que ele pudesse ali reconhecer Cristo como Salvador. E eu já contei o testemunho dele em outro momento, e eu pude ali assistir um processo de conversão, um dos mais difíceis, dolorosos e mais lindos que eu poderia assistir, que foi o dele. Morreu aos 90 anos, salve Cristo Jesus, depois de muito sofrimento. Mas ele reconheceu que o Senhor era o Salvador da vida dele. Porque, como eu disse, o Senhor sabe a forma de chamar cada um de nós. Às vezes a gente se assusta por um sofrimento extremo na vida de alguém. A gente não sabe que ali é a misericórdia de Deus que está alcançando aquela pessoa. O coração do homem, o nosso coração, é tendencioso a ser um coração muito enrijecido. Então, muitas vezes a proporcionalidade disso é que vem uma batalha, uma dificuldade tão grandiosa para que ele possa ser quebrado. Né? Eu lembro que antes dessa doença, papai estava acometido por uma diabetes e ele sempre muito autossuficiente. Aí ele começou a fazer o regime dele. Com uns 3 meses ele procurou o laboratório, repetiu os exames e não estava mais com diabetes. Ele chegou em casa e fez: eu me curei da minha diabetes. Aí eu disse: papai, o senhor ainda precisa aprender muito sobre a humildade. E reconhecer que Deus é quem faz por nós, de que Deus é que cuidou disso. Porque você sair de um quadro de um diagnóstico fechado de diabetes para uma remissão muito rapidamente, assim, isso claramente foi um milagre. Mas quando o ser humano está cheio de si, cheio de ego, ele não consegue reconhecer. Então, naquele momento eu disse: realmente, essa conversão de papai, ela vai acontecer. A gente sabe que sobre nós existe uma profecia que se crermos, será salvo a nós e a nossa casa. Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos fazem parte da nossa casa. Então eu sabia que sobre a vida dele havia essa promessa também. Mas a partir desse momento eu comecei a entender que isso não seria tão simples. E tinha que ser da forma que foi, para a glória de Deus. Assim como certamente eu imagino esse filho pródigo aqui testemunhando o que ele passou. E todo mundo pensando: nossa, como foi difícil para você desejar o alimento de um animal considerado imundo, que teoricamente aquele animal estava melhor do que ele. Aquele animal estava se alimentando e ele sequer a comida daquele animal tinha. O versículo vai dizer que ele desejou aquela comida, aquele alimento dos animais,
e sequer isso deram para ele, nem isso ele teve, né? Então, seguindo, a gente vai falar agora sobre o versículo 17, sobre o momento do arrependimento. Após, geralmente, sermos levados a situações em que seremos quebrantados, seja por uma doença, seja por uma dificuldade, mas o ponto principal é saber que podemos sim ser levados a um ponto de extrema humilhação. Deus sabe como alcançar cada um de nós, seja por uma doença, seja por uma questão material. Ele foi alcançado por uma questão material, de fome, de consciência. O versículo 17 diz que foi quando caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm a comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? E ele continua: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lá confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa é a importância de entendermos que quando vamos muitas vezes ver alguém pelo caminho sendo quebrantado, ai meu Deus, cadê o Deus? Não está vendo isso não. Ai é que Deus está agindo, irmãos. Ai é que Deus está quebrantando. É assim que muitas vezes a gente vai fazer o caminho de volta. É através desse estado de necessidade espiritual. Passa a ser além da fome, passa a ser além da questão material. Existe aqui um vazio absurdamente profundo em que só a casa do Pai poderia preencher. Aleluia. Só o Senhor dele poderia preencher. E essa analogia é que fazemos de Cristo. A gente se apega a tantas coisas, como foi dito aqui, a pensar em coisas materiais, em trabalhar. Irmãos, eu digo a você, se por acaso alguém tirou, eu não estou sabendo, mas ainda que tivéssemos tirado a Mega Sena da virada, existiria um vazio dentro da sua alma que só Cristo pode preencher. Isso é inquestionável. A gente vai crescendo, vai amadurecendo e a gente vai começando a alcançar coisas que a gente sonhou um dia, e à medida que aquilo chega, aquilo que a gente almejou tanto, chega para nós, a gente pensa, nem me alegrei tanto assim, porque a gente vai entender uma hora ou outra que não é as questões materiais, não é o que pessoas, não existe ninguém que preencha o vazio da nossa alma que não seja Cristo. Não é com relacionamento, não é com pessoas, não é com coisas materiais. O tamanho do vazio da nossa alma é o tamanho de Cristo. Então, quando ele vem em si, quando ele abre a consciência de que ele precisava voltar à casa do Pai, ele faz o caminho de volta, o arrependimento dele. E esse arrependimento é diferente de um remorso. A gente entende que um remorso é algo que vem para a nossa vida, mas ele não traz mudança. Ele só vai nos trazer peso, ele vai nos trazer angústia e a gente vai continuar parado, lamentando no mesmo local. O verdadeiro arrependimento, ele nos ensina a fazer o caminho de volta. E nisso a gente alcança a humildade, que é o que o ser humano precisa. É a humildade de reconhecer os seus erros, amém, de buscar o Senhor como Salvador da sua vida, amém, e ter a total dependência que precisamos ter de Cristo, que era tudo que o filho pródigo não queria, era ter dependência. Por isso que de uma forma impensada ele larga tudo e vai atrás das coisas materiais que ele almejava lá fora. Mas ao retornar, no versículo 20, ele encontra ali o pai. Aquele pai que inicialmente a gente pensou que poderia ser um pai frio, independente da atitude do filho, a gente não vê esse pai implorar, mendigar que ele fique ali. A gente imagina que esse pai não fazia conta desse filho. Mas perceba o que diz o versículo 20. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai viu, e pleno de compaixão correu. Encontrou seu filho, muito abraçou e o beijou. Irmãos, eu consigo imaginar essa cena. Se quando ele se aproxima ainda distante, o pai o viu, é porque o pai o esperava. Aleluia. Não tem como a gente dizer que o pai estava passando ali. Não, esse pai esperava por esse filho. E é por isso que quando ele viu o filho se aproximar, ele vai até ele. E ele o abraça e ele muito beija, como a palavra está dizendo aqui para nós. Amém. E bem assim é o Senhor. Muitas vezes o Senhor não vai nos buscar pelos braços, mas Ele vai estar ali esperando você fazer o caminho de volta. Ele vai colocar o temor no seu coração de fazer o caminho de volta. Glória a Deus. Amém. No versículo 25, a gente encontra aqui o irmão mais velho que eu citei no início, que é aquele irmão que estava lá dentro da casa do pai, que não se retirou da casa do pai. O versículo 25 diz: o filho mais velho estava no campo.
Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu um som de música e danças. Então chamou um dos servos e perguntou para ele o que estava acontecendo ali. E ele informou: teu irmão regressou. O teu pai mandou matar um novilho gordo, porque recebeu teu irmão de volta, são e salvo. E o que me espanta, irmãos, e eu preciso que vocês prestem atenção nisso, é o que diz o versículo 28. Diz que o filho mais velho se encheu de ira, negou-se a entrar, e o pai, saindo, foi ter com ele. Ou seja, se a gente for fazer uma analogia aqui, de que esse Senhor é a representação de Cristo, de que o filho mais novo que recebeu tudo e foi gastar lá fora é um irmão desviado, nós somos os filhos mais velhos, porque nós estamos na casa do Pai. E devemos prestar atenção de qual é a nossa conduta quando vemos um irmão se arrepender. Nesse caso, ele teve ira. E ele diz o seguinte, ó, e o pai veio até ele, assim como o pai foi buscar o irmão mais novo que voltou, que retornou, que regressou, ele agora vai buscar o irmão mais velho. Os dois tinham a mesma necessidade de serem buscados pelo pai, ainda que o irmão mais velho estivesse dentro de casa. No versículo 28, no versículo 20... Ele insiste com o pai e ele fala o seguinte. Ele diz o seguinte para o pai, quando o pai vai buscar. Ele fala, há tantos anos tenho trabalhado como escravo. Olha como ele se coloca para o pai. Ele não disse que servia ao pai, ele disse que trabalhava para o pai como escravo. E obedecia ao pai em todas as ordens que ele pedia. Contudo, aquele pai nunca deu para ele um cabrito para que ele pudesse festejar com os amigos dele. Essa foi a indagação do filho mais velho. Ou seja, se a gente for analisar, ele tinha basicamente o mesmo desejo que o irmão. A diferença é que ele estava dentro da casa do pai. O irmão teve a coragem de ir lá fora, quebrar a cara, mas ele dentro da casa do pai tinha o mesmo desejo de receber do pai algo para festejar com seus amigos. Mas ainda assim, a falta de humildade dele, irmão, dentro da casa do pai, fez ele se irar com aquele irmão que regressou arrependido. E ele também precisava se arrepender. Mas ele se ira e está ali questionando o pai, porque o pai está comemorando o retorno daquele irmão. No entanto, no mesmo capítulo 15 de Lucas, versículo 7, a palavra diz: eu vos afirmo que da mesma maneira que há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Essa é a nossa atitude. É assim que o Senhor nos orienta. Quando a gente vê um irmão arrependido retornar, a gente tem que comemorar. Não cabe irar, não cabe questionar. E o pai ainda fala mais para ele: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Isso significa dizer que aquele irmão mais velho estando ali, assim como nós estamos dentro da igreja, muitas vezes não conseguimos desfrutar do verdadeiro evangelho. Estamos aqui dentro, muitas vezes, sem entender que o que Deus tem já é nosso. E estamos preocupados em apontar, porque quem está lá fora, não, nós já temos aqui. Mas não podemos ser como o irmão mais velho, que tendo não sabia usufruir, que tendo não sabia valorizar. Estava mais preocupado em questionar e deixar de se alegrar com aquele irmão que estava lá fora, que voltou arrependido, que mudou as suas atitudes, do que de olhar para si mesmo, que já estava dentro da casa, com o mesmo comportamento interno que o irmão teve. Por fim, o versículo 32 diz que o pai continua e diz: nós tínhamos muito que celebrar a volta deste teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava sem esperança e foi salvo. Não só estarmos dentro da igreja, mas desfrutarmos do verdadeiro evangelho. Não só questionarmos o irmão, mas nos alegrarmos com o retorno dele. A gente não sabe o dia de amanhã. A palavra diz que quem estiver de pé, que cuide para não cair. Nós não sabemos o dia de amanhã. Somos humanos, irmãos, e qualquer um de nós podemos ser levados
pelas ilusões do mundo. E isso eu digo a vocês, porque eu estou aqui diante de vocês, estou um pouco nervosa, inclusive. Mas deixa eu dizer, agora dia 15 de dezembro, eu estive num evento importantíssimo lá em Recife, na Alep, diante de pessoas importantíssimas também. E eu não senti metade do temor que eu sinto estando aqui num púlpito que aparentemente, fisicamente é tão simples. Porque há um temor santo, irmão, das coisas do Senhor. E é diferente. É diferente da gente servir aqui dentro, é diferente de servir lá fora. E é nessa consciência que a gente precisa estar direcionado. Não é porque estamos em casa que estamos fazendo certo, não é porque estamos em casa que não precisamos observar e entender que Deus não nos deve nada. Quando esse irmão mais velho fala para o pai dele que a vida toda o serviu, nunca o desobedeceu, o serviu como um escravo, irmãos, Deus não nos deve nada. Às vezes a gente vê as pessoas entregando uma oferta de Caim, que é como eu costumo falar, com uma coisa que é feita entregue de qualquer jeito ao Senhor. Cuidado, porque Deus ele rejeita ofertas de qualquer forma. Isso aconteceu com Caim. Ele não aceitou a oferta de Caim, porque claramente ele não teve a atenção que Abel teve. Então que tenhamos responsabilidade ao entregar algo ao Senhor. Isso é uma honra para nós. Quantos não queriam estar no nosso lugar servindo ao Senhor? Estão morrendo, perdendo seus familiares. Eu vi recentemente uma notícia de que um bebê de 2 anos foi condenado à prisão perpétua porque na família dele, lá na Ásia, foi encontrada uma Bíblia na sua casa. Aí a gente tem a Bíblia em casa e sequer lê para os nossos filhos. Às vezes, quando eu meditava nessa palavra, o texto direcionado ao irmão mais velho me chamou muito mais atenção do que relacionado ao irmão mais novo. Perceba que através da história do irmão mais novo, eu entendo que o Senhor alcançou em misericórdia esse irmão mais velho, pelas palavras que o pai dele traz para ele entender aquela situação. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente aquele irmão mais velho seria condenado, vivendo do jeito que estava vivendo, mesmo dentro da casa do pai. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Cada um de nós sabe na nossa casa quem é o filho pródigo que precisa de constante oração. Veja que apesar desse pai não ter implorado para o filho ficar, mas eu consigo entender que esse pai orava por esse filho, que esse pai esperava por esse filho. Para isso a gente vê a festa que ele deu quando esse filho retorna. Amém. Então que a gente continue orando pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, assim como eu orei anos e anos pelo meu pai. No momento certo o Senhor fará. Se Deus o chamou cedo ou tarde, aquela pessoa vai ser levada, porque Deus ele não tem nenhum critério aos nossos olhos que impeça Deus de fazer algo na vida de alguém. Se ele decidiu que aquela pessoa virá, ela virá de uma forma ou de outra. Então que a gente possa descansar do Senhor, continuar como esse pai, aguardando e esperando, porque Deus cumprirá. Nesse momento,